Eu considerei Deus com grande reverência. No dia especial dos Yadavas, há um significado especial para o Yadavaram. O Yadavaram é chamado de Domingo de Ramos em inglês e em Telugu chamamos de Domingo das Folhas. Este é um dia muito importante tanto na Bíblia quanto na história da humanidade. Se observarmos, o Senhor Jesus desce do Monte das Oliveiras e começa a sua jornada em direção a Jerusalém. Podemos dizer que essa jornada foi como uma campanha. No entanto, sem sequer falar, ele concluiu essa campanha, tornando-se uma jornada maravilhosa. Filhos de Deus. Se você observar a Bíblia com atenção, ela é um livro maravilhoso profetizado por cerca de 40 profetas. Existem muitas religiões no mundo: hinduísmo, islamismo, judaísmo e muitas outras. No entanto, todos esses livros religiosos foram escritos por uma ou duas, ou, no máximo, 3 pessoas. Alguns livros foram escritos ao longo de certos períodos, mas a Bíblia foi escrita por 40 profetas ao longo de milhares de anos, com diferentes pessoas surgindo e morrendo ao longo do tempo. Cada um nascia, escrevia e assim foi-se formando esse livro maravilhoso. O Senhor Jesus fala a palavra de Deus, e Paulo também fala sobre isso. Paulo, o apóstolo, explica que tudo isso aconteceu para que as Escrituras se cumprissem. Cristo Jesus, nosso Senhor, nasceu na terra, viveu entre os homens, foi honrosamente sepultado, ressuscitou e subiu ao céu. Ele está para voltar em breve. Paulo afirma que tudo isso aconteceu conforme estava escrito nas Escrituras. Queridos e amados filhos de Deus, em tudo o que vamos estudar e aprofundar hoje sobre o Senhor Jesus Cristo, podemos claramente ver que ele cumpriu de forma precisa e completa nas Sagradas Escrituras várias profecias e eventos que precisavam se cumprir. Quando falamos especificamente deste Domingo de Ramos, que é também chamado de Palm Sunday, isso significa que este dia possui um significado muito especial e profundo para a fé cristã. É da tamareira. Eles traziam ramos sem folhas e era uma festa especial. Isso acontecia todos os anos em Jerusalém. Não é que o Senhor Jesus tenha vindo para criar algo novo, mas sim que era uma festa de grande importância histórica. E em Jerusalém, eles celebravam a festa das cabanas de uma forma muito visível e cerimonial. E o que eles faziam todos os dias durante essa celebração? Todos os dias, eles clamavam em alta voz uma única vez: salva-nos, por favor, salva-nos, proferindo essas palavras importantes uma vez por dia enquanto realizavam uma procissão solene ao redor da cidade de Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo veio à Terra para cumprir plenamente as Escrituras Sagradas. Por essa razão, ele ensinou algo muito significativo sobre o orvalho. Eles vieram para cumprir esse propósito divino. Então, antes de Jesus entrar triunfalmente em Jerusalém, enquanto ele descia o Monte das Oliveiras, ele disse a 2 de seus servos fiéis: vão agora até a aldeia próxima. Lá vocês certamente encontrarão uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Soltem os 2 e tragam-nos. Se o dono da casa perguntar, digam que é para o Senhor. Digam que o Senhor precisa deles. Ele disse que eles os deixariam ir de graça. Então vocês foram, e realmente, a jumenta e seu filhote estavam lá. Quando começaram a soltá-los, o dono perguntou: o que estão fazendo, rapazes? Porque estão soltando-os. É para o Senhor que precisa deles. Imediatamente, ele disse para levá-los e os deixou ir. Pensem bem, filhos de Deus, porque Jesus precisou montar em um jumento. Porque todos eles pegaram folhas de palmeira, roupas e outros tecidos e ficaram ao redor de Jesus, celebrando a sua chegada. Eles tiveram que cantar Hosana, Hosana. O Senhor, que é o Deus Supremo e Todo-Poderoso que criou todo o vasto universo, não entrou na cidade de Jerusalém montado em um cavalo majestoso, nem com armaduras reluzentes, nem com espadas afiadas, nem com qualquer outra coisa que denotasse poder ou grandiosidade, mas para que as Sagradas Escrituras fossem cumpridas integralmente até o fim. Ele entrou de uma maneira verdadeiramente humilde e modesta. Eles seguravam ramos de palmeira e louvavam a Deus. Assim como foi praticado desde o início nas Escrituras da Bíblia, eles iam dizendo Hosana, Hosana. Por isso, porque foi necessário que o Senhor Jesus montasse naquele jumentinho. O marajá de Misor, por exemplo, desfila em cima de um elefante. Ou então, quando vai para a guerra, o rei desfila montado em um cavalo. Mas o Senhor Jesus, que é o príncipe da paz, escolheu usar um jumentinho. Filhos de Deus, até para usar um jumento existe uma história por trás disso. A Bíblia diz que ele fez isso para que as Escrituras se cumprissem. Se lermos o 9º capítulo, 9º versículo do livro de Zacarias. Ó habitantes de Sião, alegrem-se muito. Ó habitantes de Jerusalém, exultem de alegria. Eis que o seu rei vem até você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Ele veio até vocês montado num jumentinho, um jovem e pequeno jumento, cria de uma jumenta, um animal dócil e humilde. Jesus está montando um jumentinho para que as Escrituras se cumpram. Ele tem uma natureza humilde e não é como os líderes deste mundo. Ele não é como as autoridades deste mundo. Ele se fez homem e nasceu em um estábulo entre os animais. Ele decidiu tornar-se homem e viajar em um jumentinho. Filhos de Deus, o jumentinho foi comprado com dinheiro para que pudesse viver. Foi comprado pagando suborno com prata e ouro.
Naquele dia, o jumentinho ficou diante dele. Enquanto Jesus estava sentado naquele jumentinho e seguia em frente, um anjo ficou diante dele. Está escrito: hoje, quando Balaão tentou matar-me, sabe o que o jumento fez? Ele desviou para a esquerda. Veja só, um jumento tão fiel, capaz de pensar assim: seu dono salvou muitas vezes de ser morto por lobos, já o chutou muitas vezes, mas mesmo assim, este é um jumento muito especial. Ela tinha a intenção de proteger seu dono de qualquer perigo. Mais uma vez, ele a espancou. Então, o que Balaão pensou? Meu caminho está sendo bloqueado, e quando ele tentou seguir em frente, o jumento voltou para a estrada e depois recuou novamente. Isso porque havia um anjo à frente. O anjo estava com uma espada na mão. Esse jumento não era um jumento comum. Este jumento estava ali para ajudar as pessoas. Filhos de Deus, muitas vezes chamamos pessoas de jumento, mas hoje, essas pessoas são como esse jumento que ajuda os outros. Se você chama alguém de jumento, isso tem um valor. Glória a Deus por isso. Por isso, Deus usa pessoas que são como jumentos. Ele pega aquilo que não serve para nada e transforma em algo maravilhoso, usando de uma forma extraordinária, porque Ele é um Deus maravilhoso. Então, estamos adorando um Deus tão grandioso. Filhos de Deus, estamos servindo a um Deus tão grande, por isso, ó filha de Sião. Ela vem montada naquele jumento. Pensem bem, filhos de Deus, um exército celestial naquele dia terá uma experiência única. Jesus, o Senhor, parou de falar. Em muitas campanhas, o que as pessoas fazem é prometer que vão fazer isso ou aquilo, ou dizem que vão realizar alguma coisa. Mas aqui, o Senhor Jesus não disse uma única palavra. Liderança é algo que Deus demonstra com ações. Antes das eleições, muitos dizem que vão fazer isso ou aquilo. Dizem que vão transformar a cidade de Singapura. Mas, no fim das contas, tratam Singapura como se fosse apenas uma cidadezinha qualquer. Isso é só conversa fiada, porque as palavras dos políticos mudam o tempo todo. Os líderes mundanos mudam de opinião constantemente. Mas o nosso Deus é um Deus cuja palavra nunca muda. Filhos de Deus, Ele permanece sempre como um Deus supremo e imutável. Você sabe porque o Senhor Jesus se sentou sobre o jumentinho? Naquele dia, teve um grande valor. Em Jerusalém, enquanto caminhavam pelas ruas, todos estendiam ramos e gritavam Hosana, Hosana. De outro lado, tiravam as roupas e as colocavam no chão para que o jumentinho passasse por cima, cuidando para que tudo estivesse perfeito. Esse jumentinho pensava: como seria bom se o Senhor Jesus estivesse sempre comigo, porque naquele dia o jumentinho experimentou algo grandioso. Filhos, mas não foi por acaso que o Senhor Jesus foi libertar aquele jumentinho. O próprio jumentinho também decidiu entregar-se para a morte por ele. Filhos de Deus, vocês seguram nas mãos esses ramos de palmeira. Segundo as Escrituras Sagradas, a folha de palmeira é comparada ao justo, pois está escrito que o justo florescerá como a palmeira. Salmo 92. No versículo 12, podemos ver esse assunto. O justo é comparado à palmeira. Por isso, esses ramos de palmeira, porque eles seguraram nas mãos. Porque a palmeira vive no deserto. Lá não há água. Não há ar fresco. Não há um clima agradável. Mesmo assim, como é a vida dessa folha de palmeira? Ela vive a vida que os justos vivem. É isso. Por essa razão, tanto dentro quanto fora do sagrado tabernáculo, a bela árvore de palmeira era meticulosamente esculpida em ouro puro. Não apenas isso, mas durante as festividades anuais do tabernáculo, o que todos os participantes faziam era o seguinte, de forma ritualística e significativa. Eles pegavam ramos de palmeira e caminhavam pelas ruas dizendo: ó Deus, salva-nos. Hosana, Hosana. Assim eles iam, filhos de Deus. Um acontecimento tão maravilhoso acontecia naquele dia. Filhos de Deus, existem quase 300 tipos diferentes de palmeiras. A árvore pode ter de quase 1 metro até 30 metros de altura. E o mais interessante é que as tâmaras são realmente maravilhosas, muito boas mesmo. As tâmaras do deserto são muito saudáveis. Mesmo estando no deserto, essa árvore dá muitos frutos. Muitas vezes, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha isso. Quando nos afastamos de Deus, deixamos de dar frutos espirituais. Mas essa árvore não se importa com as circunstâncias ao seu redor. Ela não pensa nas condições ao seu redor. Porque precisamos dessas árvores. Porque essas árvores têm uma característica especial. Filhos de Deus, olhem para essas árvores. No final elas têm espinhos. O que está nelas é como uma doença escondida. Mesmo tendo espinhos, toda a sua vida, todo o seu corpo, não se levanta. Todas as folhas são espinhos, mas ainda assim, seus frutos são muito saborosos. Deus disse isso. Em nossas vidas também, Paulo diz: eu tenho um espinho. Todo mundo tem algum espinho. Mas, ao ver o espinho, não devemos dar frutos amargos. Ao contrário, devemos aprender com a tamareira a dar bons frutos. Filhos de Deus, devemos viver como pessoas justas. Nossa vida deve ser vivida de forma santa. Não é para vivermos como todo mundo. Não é para, ao soprar um vento, irmos para aquele lado ou nos curvarmos conforme o vento sopra. Como filhos de Deus, devemos viver com uma mente firme. Com firmeza, devemos viver para glorificar a Deus.
Filhos de Deus, Deus não usa algo como um jumento sem propósito. Até mesmo as árvores solitárias no deserto, Deus as utiliza. O Senhor Jesus montou em um jumento e assim cumpriu seu propósito. Quando chegou o momento de concluir aquela jornada, de acordo com as Escrituras, no dia 15 de março, algo deveria acontecer naquele lugar. Sabe, doutor, todos eles tinham costumes especiais para isso. Quando você viaja do exterior, quando chega do aeroporto, se você comprou alguma coisa, os funcionários da alfândega vão verificar. Suponha que você tenha comprado alguma mercadoria. O que acontece? Você tem que pagar um certo imposto sobre isso. Um novo imposto é cobrado. Sempre que você compra qualquer item do exterior, eles verificam no aeroporto e só depois de checar. O que quer que você tenha comprado, eles vão cobrar o imposto de acordo com o valor da nota fiscal. Então pense bem. Com quem você deve pagar o imposto? Deve pagar com estrangeiros. Desde o início, os que moravam em Jerusalém estavam pagando o imposto para pessoas de fora. Mesmo que não houvesse um templo de Deus, eles também pagavam o imposto para as pessoas ao redor. Todos que participavam daquela festa também faziam isso. O que eles faziam era pegar o dinheiro e pagar só para isso. Enquanto estavam nessa situação, certa vez, o Senhor Jesus estava com eles e um cobrador de impostos veio até um de seus discípulos e perguntou: Ei, o Senhor Jesus não paga o imposto. Ele estava lá. Ele também paga? Sim. Então, quando vieram até Jesus, o Senhor Jesus fez uma pergunta maravilhosa. Diga-me, de quem devemos cobrar impostos? Dos estrangeiros ou dos próprios filhos? Lá, ele explica muito claramente. Devemos cobrar dos de fora, mas não devemos cobrar dos próprios filhos. Como foi usar essa palavra? O Senhor Jesus imediatamente disse: Vá até o mar, lance o anzol e, ao pegar o primeiro peixe que aparecer, o que ele diz? Na boca do peixe haverá uma moeda. Pega e paga o imposto. Assim mesmo ele foi. Pedro pegou o primeiro peixe que pescou. Quando ele olhou dentro da boca, o que havia lá? Havia uma moeda. Ele pegou o dinheiro e foi pagar o imposto. Para quem foi pago? Foi pago por Jesus, por ele mesmo e por Pedro. Isso também precisava ser cumprido conforme as Escrituras, pois era o último dia. Como o Senhor Jesus já havia entrado montado em um jumento, agora o que ele faz entrar lá dentro está entrando no templo. Todos que entravam no templo durante aquela festa também tinham que pagar dinheiro. Se olharmos para o Levítico 14:22, antes de entrar, era preciso pagar esse dinheiro. Caso contrário, eles não deixavam a pessoa entrar. O que acontecia com isso era que, em Jerusalém, isso virava um tipo de negócio, quase como um comércio de câmbio estrangeiro, que era um negócio muito lucrativo. Porque todos que vinham tinham que pagar dinheiro. Se alguém trouxesse moedas que tivessem imagens de outros deuses, eles não aceitavam. Eles não aceitavam moedas com imagens de outros deuses. O que eles faziam com isso era enganar as pessoas. Eles, então, cobravam mais dinheiro das pessoas que vinham de outros países com moedas de outros deuses. Então, o que eles faziam era enganar as pessoas. Enquanto faziam isso, o Senhor Jesus desceu do seu lugar e foi ao templo de Deus. Aleluia, aleluia, ele entrou no templo de Deus. Ele entrou no templo de Deus em Jerusalém para que as Escrituras se cumprissem, como está escrito em Mateus capítulo 21, versículo 13, e também no Salmo 50, versículo 7, e em Jeremias capítulo 7, versículo 11, conforme está escrito. O teu templo deve ser uma casa de oração para todos os povos do mundo. Aleluia, aleluia. No meu templo, os doentes devem ser curados. No templo de Deus, em sua congregação, deve haver paz. Aqueles que não têm alegria devem encontrar alegria. Tudo aquilo que as pessoas perderam neste mundo, o templo deve ser um lugar onde possam recuperar. Quando Jesus veio, ele expulsou tudo isso. No templo de Deus, os coxos, os cegos e os doentes entraram, foram tocados pelas mãos dele e foram curados. O Senhor Jesus fez isso para que as Escrituras se cumprissem. Por isso, devemos amar o templo de Deus. Quando você ama verdadeiramente o templo sagrado de Deus, Deus certamente te abençoa abundantemente. Se você constrói e edifica o templo de Deus com dedicação, Deus, em sua infinita bondade, edificará e fortalecerá a sua própria casa e família. Se você ama profundamente o templo de Deus e anseia vir para adorá-lo com todo o seu coração e espírito, Deus é um Deus grandioso e poderoso que fará grandes e maravilhosas coisas pessoalmente em sua vida. Filhos de Deus, amados por Ele. Ele abriu o caminho para toda a humanidade. Filhos de Deus, hoje você e eu viemos ao templo de Deus. Eu estou de pé neste lugar santo. Hoje, todos esses músicos também estão neste lugar santo. Sabe porquê? Por causa do Senhor Jesus, filhos de Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele é o Deus vivo. Os profetas, enquanto escreviam toda a Bíblia, falavam sobre uma única pessoa. Eles escreveram principalmente sobre Ele. Como você viu, quando o filho de Abraão foi oferecido em sacrifício no Monte Moriá, porque aquele sacrifício foi feito? Porque foi escrito sobre isso. Porque o Senhor Jesus teria que dar sua vida entre o céu e a terra por cada pessoa no mundo.
Por isso, em vez do filho, trouxeram um cordeiro envolto em espinhos e o sacrificaram ali. Porque uma coroa de espinhos foi colocada sobre a cabeça do Senhor Jesus. Ele foi ferido. Ele foi torturado. Ele sofreu por causa disso. Mas para Jesus não é assim. Ele é o Salvador do mundo inteiro. Todos os seres humanos podem ser salvos. O que os hindus acreditam é na reencarnação. Se você perguntar no que o hinduísmo acredita, irmãos, eles acreditam de forma diferente. Se eu cometi muitos erros, se eu fiz muitas coisas erradas, então, se eu fizer boas ações em igual medida, meus pecados serão apagados. Eles acreditam nisso, ou seja, se fizerem boas ações, se fizerem atos meritórios, acreditam que seus pecados serão apagados. Sabe o que a Bíblia diz? Nenhum desses dois sabe o que será do seu futuro. Suponha que você pergunta a um muçulmano, você vai para o paraíso. Como ele responde? Porque para eles, Deus é quem salva. Porquê? Porque eles estão pedindo salvação, mas não sabem que existe um destino para eles. Filhos de Deus, a Bíblia nos deu uma esperança maravilhosa, uma esperança que ninguém mais no mundo tem. Qual é essa esperança maravilhosa? Aqueles que foram lavados pelo sangue, aqueles que acreditam em Jesus Deus. Aqueles que foram lavados pelo sangue, quando eles anseiam por um reino. Depois que morrem, eles permanecem para sempre no reino de Deus. Filhos de Deus, isso vai além da religião, é o caminho de Deus. Filhos de Deus, até mesmo nossos irmãos muçulmanos acreditam na ressurreição. Mas o Senhor Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Se não for por Jesus, como é que eles terão a ressurreição? Sem o sangue de Jesus, como é que a ressurreição virá para eles? Só se aceitarem o sangue de Jesus e forem lavados por esse sangue, como é que eles entraram no reino dos céus? Por isso, todas as religiões do mundo dizem que, se você fez algo errado, faça o bem, só então irá para o reino dos céus. Mas sabe o que a Bíblia diz? Não importa o quão terrível seja o seu pecado, se você é um pecador por suas ações ou se o pecado vem de gerações, não tem problema. Ele está dizendo, venha a mim. Pessoas que carregam o peso do mundo inteiro, ele está dizendo, venham até mim, venham ao meu encontro. Ele disse, eu darei algo a vocês, darei descanso. Não importa o quão grande pecador você seja. Talvez um dia, sem que ninguém saiba, você tenha matado alguém e agora está sentado aqui, ou talvez tenha roubado algo de alguém. Talvez você tenha causado sofrimento a alguém com suas palavras. Talvez você tenha torturado alguém de forma terrível. Não importa o quão grande tenha sido o seu pecado, não estou dizendo para você compensar tudo isso com boas ações. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você me convidar para o seu coração, se eu te lavar com o meu sangue, você será transformado em uma nova criação. Veja, tudo o que era antigo já passou. Veja, Ele está te transformando em uma nova pessoa. Não importa se você viveu como um filho perdido entre os porcos. Venha até mim e eu te darei descanso. Ele está dizendo. Ele está dizendo, eu vou te aceitar novamente como meu filho. Filhos de Deus, onde mais existe uma bênção tão grande como esta. Até agora, se você foi salvo, se você apenas buscou bênçãos passageiras e tocou instrumentos para a salvação. Hoje, Ele está te chamando. Ele está te chamando com braços abertos. Que amor é esse? Maior do que qualquer religião. Maior do que qualquer outro amor. Mesmo que os pais te abandonem, Ele diz que nunca vai te abandonar. Mesmo que uma mãe se esqueça de você, Ele diz, eu nunca vou te esquecer. Ele diz, eu nunca vou te deixar, nem te desamparar. Confie nesse Deus Supremo. Se você for batizado, você será salvo. É isso que dizem. Se você crer nele e for batizado, você será salvo. Se não crer, você será condenado, diz a Bíblia. Antes deste amanhecer, pense um pouco sobre como está a sua situação. Ele percorreu as ruas. Ele não está pedindo o ouro de você. Ele não está pedindo a prata que você tem. Nem mesmo está pedindo a sua vida. Sabe o que Ele está pedindo? O seu coração. Se hoje você entregar o seu coração, Ele deseja escrever uma história de transformação na sua vida. No meu caso, eu aceitei Jesus como meu Salvador quando estava na 8ª série, em meio a muitos problemas. Desde o dia em que aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador até hoje, Ele tem-me guiado de maneira maravilhosa. No 10º ano, recebi o batismo nas águas. Passei a seguir Jesus. Lá em casa, na minha vila, eu fui o primeiro a fazer isso. Fui batizado tão jovem. Na nossa vila, não havia pastores. Nenhum dos meus antepassados era pastor. Eu fui o primeiro pastor. Eu amo tanto a Deus que até fui visitar meus pais. Eu quase não vou para a vila. Se eu for 1 ou 3 ou 4 vezes por ano, já é muito, porque estou sempre envolvido na obra de Deus, no templo dele, trabalhando para construir o reino de Deus, sempre seguindo em frente. Por isso, filhos de Deus, todos vocês também. Ele deseja entrar no reino. Ele quer que todos vocês também sejam filhos dele no reino. Você está disposto a cumprir qualquer chamado? Muitas pessoas pensam, depois que eu terminar toda a minha juventude, então eu vou aceitar o batismo. Sabe o que significa aceitar o batismo? É o primeiro passo no governo de Jesus. Jesus governa. Dizer, eu serei filho de Deus, é esse primeiro passo.
Muitas pessoas pensam, depois que eu viver uma vida muito pura, depois que eu viver de forma muito santa, só então eu vou receber o batismo. Mas não é assim. A mensagem de Jesus é: reconheça seu pecado, deixa as águas do batismo e siga Jesus. Isso é o batismo. Deus disse: prepare-se antes que venha o dia. Se você caiu, então, antes desse tempo, seu desejo é uma oportunidade maravilhosa que estou prestes a lhe dar. Vamos todos fechar os olhos por um momento. Depois deste tempo de oração, todos nós vamos adorar a Deus juntos? Então, filhos de Deus, antes deste momento. Se você ainda não aceitou o Senhor Supremo como seu Salvador, se você acredita em Jesus Deus, hoje entregue sua vida a Ele. Se você deseja receber o Senhor e seguir Jesus, levante bem alto sua mão direita e mostre. Eu vou orar por vocês. Ouçam bem este ponto importante. Se você ainda não foi salvo, se ainda não recebeu o batismo nas águas, mas hoje está tomando uma decisão, se você deseja crer no Senhor Supremo, ser lavado pelo seu sangue, receber o batismo nas águas e seguir Jesus, levante bem alto sua mão direita e mostre. Ele deseja orar por Debbie. Eu vou orar por Nermi. Aqueles que levantaram as mãos, por favor, ajoelhem-se. Não importa onde você esteja, neste momento Deus está prestes a fazer uma obra maravilhosa. Você sabe porque o Senhor Jesus andou de jumento neste mundo? Foi para que Ele pudesse te fazer sentar ao lado do trono, para te manter sempre com Ele. O Senhor Jesus tomou essa decisão. Venham para frente. Eu desejo orar por vocês de maneira especial neste dia. Venham rápido, venham para frente. Irmãos e irmãs, venham depressa. Eu também quero orar por Negdi. Tem mais alguém? Ele está falando com o exército, adiando o batismo, dizendo que o batismo é muito difícil, mesmo depois de adorar bem ao Senhor. Talvez você tenha acreditado porque alguém te disse que só deve ser batizado depois de estar completamente santo. Tudo isso é mentira. O primeiro passo com o Senhor Jesus é o batismo. Para quem bebe, para aqueles que já vieram bêbados, porque o batismo. Porque o cérebro deles não funciona direito. A bebida controla essas pessoas. Para quem bebeu e veio, talvez pensem que não podem ser batizados. Não importa quem venha, nós damos o batismo. Porque o batismo é uma decisão de andar como filho do Senhor Jesus, conforme Ele ordenou. Tem mais alguém aqui? O Espírito Santo de Deus está falando com você. Tem mais alguém, mãe? Alguém está vindo, mãe? Os mais velhos. Talvez você esteja adiando, esperando por algum sinal ou oportunidade. Hoje, Ele está te chamando. Jesus está te chamando. Mãe, não há demais. Este é um momento muito favorável. Não faça festa só por causa do casamento. Não faça festa por outro motivo. Com a confiança de que vou viver para Jesus e que Ele vai me guiar. Hoje você está prestes a fazer uma obra maravilhosa para Deus. Ó Deus da pesquisa, devo deixar para ti. Nesta manhã, com base na tua graça de adoração, agradecemos por todas as respostas que deste aos nossos pedidos, por todas as promessas cumpridas conforme as Escrituras. O povo de Brabá disse, Hosana, em todas as ruas. 5 dias depois. Eles disseram, deixa-no ir, que tipo de pessoas são essas? Somos pessoas que mudam de bandeira. Vieste para nos salvar. Por isso, te agradecemos, Senhor, pois nos firmaste como uma congregação salva. Te agradecemos, pois nos firmaste como uma congregação que será elevada nos céus. Abençoa todos aqueles que estão doentes. Abençoa cada família. Senhor, alivia os sofrimentos de cada semana. Quem está passando por dificuldades financeiras, suplicamos que supra as suas necessidades. Liberta aqueles que estão sofrendo com dívidas. Cura aqueles que estão doentes. Dá solução àqueles que estão enfrentando problemas familiares e não encontram resposta. Que haja paz em vez de brigas. Que haja harmonia nas famílias. Oramos para que abençoes cada família. Aqueles que estão se preparando para exames, unge-os com tua unção especial e concede-lhes a sabedoria necessária para que obtenham boas notas. Que eles sejam aprovados com notas de sucesso. Por favor, estamos orando por isso. Estamos pedindo uma memória excelente para um impacto especial. Estamos orando para que aqueles que estão desempregados consigam empregos e que grandes oportunidades de trabalho sejam abertas para eles. Pedimos que o Senhor abençoe especialmente todos aqueles que estão esperando e que o Senhor esteja com eles. Pedimos tudo isso em nome de Jesus, Pai. Amém.